no Ariel. Eu vou orar por esse homem que é estudioso da palavra de Deus. Vamos orar. Te agradeço, Senhor, pela vida do Ariel. E eu te peço, Senhor, que tu estejas com ele na pregação de hoje. Ajuda-o a falar conforme a tua vontade. E te pedimos, ó Pai, que tu abras os corações dos irmãos aqui presentes, ó Pai, para que sejam transformados conforme a tua vontade, ó Pai, e possam frutificar em toda boa obra. Em nome de Jesus, amém. Vou pegar água aqui. Convido os irmãos a se colocarem de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Abram suas Bíblias, por favor, na carta de Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Vou esperar os irmãos abrirem. Eu vou ler e eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Minha versão pode estar um pouco diferente porque é NAA, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos orar novamente? Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço, Senhor Deus, para que eu consiga, Senhor Deus, trazer a mensagem, expor esse texto para edificação e fortalecimento na fé dos meus irmãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu vou só subir um pouquinho pelo microfone aqui. Bem, eu estava um pouco nervoso antes de começar a pregação, mas eu lembrei que em casa eu já havia pregado por Joaquim, meu filho de 3 meses. Ele não dormiu e nem chorou, então acho que está bom, só ficou dando risada. Os irmãos podem ter achado aqui alguma familiaridade com a pregação que nosso irmão Domingos fez há uns 2 domingos atrás também, em Hebreus. Ele falou sobre a superioridade de Cristo e nos deu um panorama do livro de Hebreus acerca do que ele fala, né? Mas eu gostaria de focar hoje somente nesses 3 primeiros versículos. Veja, eu acho que já aconteceu com você alguma vez, de você estar de carro, ou então até mesmo num barco, e navegando naquela molejo, naquela instabilidade de onde você está, você acabar ficando enjoado, né? E uma solução muito simples para isso é para que a gente olhe para o horizonte. Por quê? Porque no nosso cérebro há uma certa desconexão entre aquilo que a gente está vendo e o ouvido interno nosso. Esse balanço, enquanto você olha para baixo num barco ou num carro, te causa uma náusea, um desconforto, uma vontade de botar tudo para fora, né? Mas eu acredito que aqui o autor de Hebreus, ele faz algo parecido com isso. Ele escreve aqui para os seus irmãos judeus que estavam passando por uma ansiedade de uma perseguição que se aproximava deles, que agora tinham essa nova fé em Jesus Cristo. Então veja, eram irmãos judeus que conheciam o Antigo Testamento, conheciam todos os termos da Antiga Aliança e que agora eles estavam vendo algo no horizonte que eles não tinham visto ainda sendo judeus. Porque os judeus, vou falar para vocês, esse povinho dava trabalho para os romanos. Porque todas as vezes que os romanos tentavam impor alguma espécie de limite ao culto dos judeus, os judeus se rebelavam. E de tantos eles se rebelarem, os judeus eles tinham a única religião dentro do império, fora a religião oficial, que era permitida. Então, eles como judeus que agora confessavam a fé em Jesus Cristo, estavam tentados a negar essa fé nova em Jesus Cristo e voltar para a antiga fé do judaísmo e assim viver em tranquilidade no mundo. E aqui o autor de Hebreus ele faz exatamente isso da ilustração. Eles estavam passando por esses
percalços, essas dificuldades da vida. E ele levanta a cabeça deles e olha assim, ó, vamos olhar para o horizonte do Antigo Testamento, vamos olhar para longe, vamos tentar entender agora que vocês já sabem que Jesus é o Cristo, o que significa Jesus ser o Cristo em termos da Antiga Aliança. E esses versículos iniciais da carta de Hebreus são essenciais para que nós entendamos a carta aos Hebreus. Porque aqui, nesses 3 primeiros versículos, ele vai nos trazer aquilo que eu quero expor para os irmãos, que são os 3 ofícios principais de Jesus Cristo, em termos da Antiga Aliança. Esses ofícios nos mostram qual é a obra de Jesus Cristo. Veja, se você está conhecendo alguém pela primeira vez, você está conversando, nunca viu essa pessoa, além do nome, uma segunda pergunta que você deve fazer é: qual é a sua profissão? Né? Então, quando a gente entende o que uma pessoa faz, a gente acaba entendendo melhor quem essa pessoa é. Por isso, gostaria de ler com os irmãos agora o versículo 1 e 2 para nós entendermos quem Jesus é a partir daquilo que ele faz. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Veja, acredito que alguns de vocês aqui devem ter filhos que estão lá no acampamento, né? Nesse acampamento de carnaval. Se acontecer alguma coisa com seu filho, ou se você precisar se comunicar com seu filho, que ele deixou o quarto bagunçado e foi para o carnaval, por exemplo, você tem uma miríade de meios de acessar o seu filho. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, você pode mandar uma carta, mas vai chegar lá, já vai ter terminado o acampamento. Você tem maneiras de se comunicar com o seu filho que está distante. No Antigo Testamento, esse ofício era realizado pelos profetas. Por isso, o primeiro ofício que nós vamos ver é Jesus Cristo como profeta. Jesus Cristo, ele, em seu ministério terreno, ele trouxe aquilo que nós conhecemos como o Evangelho, certo? A mensagem de arrependimento, mensagem de transformação. Isso não difere muito daquilo que os profetas faziam em Israel. Nós temos a visão de que profetas são aqueles que adivinhavam o futuro e falavam, olha, vai acontecer isso, isso ou aquilo. Mas não, se nós formos nas antigas escrituras, lá no Antigo Testamento, vocês vão ver que mais de 70% de todas as profecias são acerca de uma mensagem de arrependimento ao povo de Israel, para que se arrependessem de seus pecados e voltassem para os caminhos do Senhor, a fim de evitar o juízo. É dessa maneira que Jesus Cristo, ele é profeta. Ele também é profeta por conta da fórmula introdutória. Vocês conhecem muito bem, os que leem o Antigo Testamento, quando um profeta ia falar acerca da mensagem, ele falava assim, assim diz o Senhor. Enquanto que com Jesus, isso encontra um contraste, quando ele não fala assim diz o Senhor, mas ele fala assim, eis que digo hoje, ou então eis que te digo, porque Jesus Cristo tinha uma autoridade superior ao dos profetas do Antigo Testamento. Enquanto os profetas do Antigo Testamento eram dependentes da revelação vinda de muitas maneiras, ou seja, por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de palavras diretas do Senhor, Jesus Cristo, contrariamente a isso, ele é herdeiro e é a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo, ele já não é, então, somente um mensageiro. Ele é a imagem perfeita de Deus. E quando nós olhamos também para a palavra de Deus, de Jesus, no versículo 3, veja, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Somente até aqui. A palavra de Jesus não é só uma mensagem, não é só uma
palavra motivacional para a sua vida. Não que nós não encontremos motivação nas mensagens de Cristo, mas é muito além disso. Assim como os profetas, Jesus clama para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e creiamos nele. É isto que Jesus Cristo faz. E não só a mensagem. Jesus Cristo continuamente mantém a realidade unida. Ele mantém o nosso universo rodando através de sua palavra. Ele é ativo na criação. Ele não só criou o mundo, ele continua sustentando ativamente, inclusive a vida de seus inimigos, inclusive a vida daqueles que o sacrificaram na cruz. Este é nosso Senhor, profeta, superior a todos os profetas do Antigo Testamento. Agora, no nosso mundo, é muito comum a gente encontrar falsos profetas. Profetas do mundo, até profetas que nem são da religião. Profetas que vão, ao invés de pregar a mensagem de arrependimento, vão pregar a necessidade de ter a felicidade aqui e agora, já. Profetas que vão pegar e diminuir a Jesus Cristo. Dentro da religião, eles pegam e falam, olha, Jesus Cristo era só um profeta. Ele falou coisas maravilhosas, mas não, Jesus não era Deus. Não, Jesus não era tudo isso. Você pode ser como Jesus, igualzinho Jesus. Mas não é isso que a palavra fala? Não. Temos também os profetas, vamos dizer, do desespero. Domingo passado, pela manhã, o nosso pastor Luiz César pregou a respeito disso. Ele falou que em momentos de grande conturbação no mundo, nós, os cristãos, é que devemos ter a calma, manter a calma para compreender o que está acontecendo. Enquanto isso, o mundo é cheio de profetas de desespero, que pregam que não há esperança. O mundo vai acabar a qualquer momento. Nós devemos correr, largar tudo, abandonar tudo. Nós não temos esperança e por isso o mundo já era. Mas não, esse é um falso profeta. Vejam, meus irmãos, falso profeta é todo aquele que não prega o arrependimento. E graças a Deus por sua palavra, que por meio dela, conhecendo a palavra de Deus, nós podemos também ser uma espécie de profeta, desde que nós falemos a respeito daquilo que a palavra de Deus fala. Enquanto a palavra de Deus é pregada fielmente, falando a respeito daquilo que está na Bíblia, daquilo que o Senhor revelou na Bíblia, você está sendo o verdadeiro profeta. Deixa aqui eu adicionar mais um ponto. Nós, como igreja, devemos manter o nosso foco como função única nesse mundo, de um lugar em que profere a palavra de Deus. É somente a igreja que tem esse papel no mundo de profetizar. Outras instituições vão construir escolas, outras instituições vão construir hospitais, outras instituições vão dar auxílio social. Sim, a igreja pode fazer tudo isso, mas não é essa a função principal da igreja. A função principal da igreja é pregar a Jesus Cristo, é falar quem foi Jesus Cristo, é mostrar que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, é mostrar que Jesus Cristo é esse profeta superior. Agora, para os dois próximos ofícios, eu acho que pode passar um pouco batido para a gente, que temos uma visão ocidental distante desse contexto. Mas para esses nossos irmãos que viviam nesse contexto, seria muito claro para eles. Veja, depois de ter feito a purificação dos pecados. Olha, eu acho que você, quando era criança, deve ter aquelas memórias chaves que são ativadas com um gosto, com um cheiro, um aroma. Alguém simplesmente te trazer, às vezes, um café com leite, um bolo de fubá, pode te trazer memórias da sua infância. Com os judeus aqui, não era diferente. Falar da purificação de pecados poderia ativar neles memórias chaves de quando crianças, eles indo a Jerusalém com a família, vendo aquele dia da expiação, vendo o sumo sacerdote. Imagine só por um momento aquela
aquela quantidade de irmãos, todos juntos, vendo um sumo sacerdote realizando o sacrifício e fazendo a expiação. Ainda mais nesse contexto cultural em que era mais pacato. Hoje em dia nós somos bombardeados por muitas imagens. Imagens assim nessa época causariam uma impressão muito forte. Portanto, eu quero defender que o autor de Hebreus aqui está nos mostrando que Jesus Cristo é sumo sacerdote. Apenas com essa simples oração ele está falando do ofício sacerdotal de Jesus. Porque o sumo sacerdote, todos os anos, como os irmãos sabem, ele levava um sacrifício até o Santo dos Santos e aspergia sobre a Arca da Aliança, para fazer purificação pela nação, pelos pecados cometidos pela nação. Certo? Só que antes de fazer isso, o sacerdote deveria oferecer um sacrifício por si. Ele não poderia se aproximar do Santo dos Santos sem antes se purificar, pois havia risco de morte sem a purificação para ele. Então, veja, o sumo sacerdote levítico, ele não era perfeito. Ele precisava de um sacrifício para ele e de outro para ele oferecer diante de Deus por meio do povo. Então, se o profeta trazia a mensagem de Deus, o sumo sacerdote agora ele é representante do povo de Deus diante de Deus, porque ele é um irmão dos judeus. Ele é ser humano junto com eles. Só que Jesus, quando ele faz a purificação dos pecados, vem logo em seguida o verbo que assentou-se. Isso nos indica que houve completude na obra. Isso aqui seria estranho, porque a mesma criança que viu o sumo sacerdote realizar o sacrifício, ele não viu o sacerdote se assentar. O sacerdote não terminava o trabalho ali. Ele continuava o trabalho. Ali não havia descanso para o sacerdote. Mas aqui não, Jesus Cristo, ele faz o sacrifício é completo a ponto dele poder sentar-se. O sacrifício de Jesus é cumprido e é perfeito, porque Jesus Cristo não precisou oferecer nenhum sacrifício além dele mesmo. Jesus Cristo, ele é o perfeito sumo sacerdote, porque ele é tanto o oficiante que entrega o sacrifício para Deus, como a própria oferta. E nós vemos que a oferta de Jesus Cristo é aceita, e o sacerdócio de Jesus Cristo é aceito, quando ele ressurge. Quando Jesus Cristo ressuscita, é Deus colocando o selo de aprovação no sacrifício de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele mostra que ele não é só um sacerdote qualquer, mas ele é um sumo sacerdote. Agora, ter a fé em Jesus Cristo teria que fazer esses judeus não mais confiar naquele dia da expiação. Teria que fazer com que eles esquecessem que é por meio de obras que há expiação. Eles teriam que confiar naquele homem que foi sacrificado na cruz. Eles teriam que confiar na obra vicária de Cristo. E com nós não é diferente. Às vezes para nós fica meio distante de imaginar. Estamos há 2000 anos passados desde o sacrifício de Cristo. Mas nós devemos confiar na palavra de Deus. Quando ela nos diz que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Para o homem natural, para o mundo, isso é estranho, soa estranho. Porque se falasse assim na Bíblia, olha, você tem que dar 7 pulinhos e todo dia você tem que se abdicar de comer batata frita e começasse a inventar regras, nós iríamos abraçar, como tantas outras religiões tem por aí. Porque o cristianismo não é uma religião de obras, mas de uma obra, a obra de Jesus Cristo. Nós não dependemos de obras para ser salvos. Nós fazemos obras, boas obras, porque em gratidão àquilo que Jesus Cristo fez, mas nós não dependemos disso para sermos salvos. E veja, eu quero que vocês enxerguem a graça de Deus em aceitar a nossa simples confiança. Uma coisa é eu falar para você que eu vou te dar R$1 milhão. Outra coisa é você confiar em mim para te dar R$1 milhão. Entendem?
Só pela simples confiança, Deus nos dá o maior tesouro de todos, que é a salvação. Ele nos faz participantes de teu povo redimido por meio da nossa simples confiança nele. É isso que é graça. Nós não temos nada, nós chegamos de mãos vazias, com a simples confiança, com o coração moldado pela palavra do Senhor. É nisso que nós confiamos, é aqui que o sacerdócio de Jesus Cristo é relevante para nós. Toda vez que você se vê fazendo algo e achando que aquilo é para a sua salvação, lembre-se de que o único sacrifício necessário já foi realizado na cruz. E tenha paz, tenha tranquilidade ao saber disso. Arrependa-se dos seus pecados, confie no ofício profético de Cristo, olhe para o Evangelho e entenda que todos os seus pecados, presentes, futuros, foram, de uma vez por todas, perdoados na cruz. Pois então, agora, nós temos visto o ofício profético de Cristo, temos visto o ofício sacerdotal de Cristo, e agora nós vamos ver o terceiro ofício de Cristo, que é o ofício dele como rei. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui nós temos uma situação que deve ser um pouco diferente para nós, ainda mais nós ocidentais. Nós que não temos rei. A gente não sabe como é se aproximar de um rei. A gente precisa de comentários históricos culturais para você poder entender o que era se aproximar de um rei. No livro de Esther, por exemplo, fala que Esther entrou na sala do rei e o rei abaixou o cetro. Porque se ele não abaixasse o cetro, Esther era assassinada por entrar na presença do rei sem ser convocada. Essa era a severidade de um rei nesta época, neste contexto cultural. Os reis eram vistos como os deuses. Eles tinham autoridade absoluta. Olha, pode parecer besteira, mas e é bem menor o contexto. Mas para você entender qual que era o temor, imagine que você foi parado numa blitz da polícia. Você sabe que seu carro está tudo em ordem. Você sabe que não tem nada de errado. Mesmo assim, você ainda teme um pouquinho por ele achar alguma coisa que você não viu. Você ainda tem um temor de tomar uma multa, de ser, sei lá, ter o seu carro guinchado por conta de algum errinho. Imagina quão maior não era o temor diante de Deus, diante de um rei, que podia te mandar assassinar, mandar matar, tomar as suas posses. Vejam que assim era no Oriente, assim era nesse mundo antigo. Mas em Israel era um pouco diferente as coisas. Os reis em Israel, eles deveriam ser submissos à lei do Senhor. Tanto é assim que no Antigo Testamento, quando Deus dá orientação para Israel, quando Israel vai ter o seu, para quando Israel vier a ter o seu rei, para que esse rei escrevesse para si uma cópia da lei, para que ele conhecesse a lei do Senhor. E nós também vemos, quando nós lemos crônicas, os livros de reis, que eles não eram medidos a partir de sua performance econômica. Um bom rei não necessariamente era um bom administrador. Um bom rei era um rei que era misericordioso. E já aconteceu na história de Israel, principalmente ali no contexto do profeta Ageu, em que eles tinham uma prosperidade material que era desconectada do temor a Deus. E nós vemos isso ainda mais logo no primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel nós conhecemos, que é Saul. Saul, ele pecou contra Deus e ele foi rejeitado. Saul foi rejeitado e preterido em favor de Davi. Davi foi colocado no trono por Deus. E a Davi foi prometido um descendente. E esse descendente, prometido a Davi, teria um cetro que jamais apartaria da mão dele. E esse descendente nós sabemos que é Jesus Cristo. Através das genealogias, nós entendemos que Jesus Cristo é esse Messias prometido. Por isso que o autor de Hebreus está falando aqui, porque para os hebreus era significativo entender que Jesus Cristo era o Messias, reafirmar isso na mente deles. Porque veja, este rei, ele não era qualquer rei.
ele não tinha um reinado como os outros reis de Israel. Davi morreu, Salomão morreu, todos os outros reis de Judá morreram. Mas esse foi morto, mas ressuscitou. E nós temos muito apreço pelas pessoas que sobem na vida, né? Pare e pense, este rei que foi servo, esse rei que foi açoitado na cruz, que antes de receber uma coroa de glória, recebeu uma coroa de espinho. Esse rei que não tinha onde deitar a cabeça. É este que é o rei dos judeus. E o seu reinado não tem fim. Ele é rei eternamente. Para nós, pode parecer meio distante falar do reinado de Cristo, até porque o reinado de Cristo ele é presente, mas ele é de maneira misteriosa. Para aqueles que estão na igreja, nós conseguimos compreender o reinado de Cristo. O reinado de Cristo se dá aqui na igreja, em que nós vemos restauração de relacionamentos, em que nós vemos pessoas transformadas, largando maus hábitos, onde nós vemos a graça de Deus sendo pregada. É aqui que nós vemos o reino de Deus, nesta terra, nesta era. Mas tudo isso, meus irmãos, é pouco comparado àquilo que vai ser o mundo restaurado quando o nosso Rei Jesus voltar em glória. É aqui que nós vamos entender, de uma vez por todas, que nós não devemos temer governo nenhum deste mundo. Se levantar qualquer perseguição contra a igreja, se levantar qualquer homem de autoridade humana contra essa igreja, ou qualquer outra igreja, não importa. Porque o que importa para nós é o reinado de Cristo. Não importa, ele pode nos matar, mas não há como lançar nossa alma no inferno. Vejam, o reinado de Cristo nos faz ter os pés fincados no chão e a cabeça no alto, na esperança de um mundo que há de ser restaurado. Bem, meus irmãos, diante de tudo isso, eu queria ler novamente com os senhores, versículo 1 até o versículo 3, e que vocês prestassem atenção nesses ofícios, agora que vocês estão inteirados de como nossos irmãos judeus encararam essas passagens. Diz assim a palavra do Senhor: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, como que nós podemos duvidar da palavra uma vez que ela se fez carne? Como que nós podemos trocar a obra perfeita de Jesus Cristo? Como que nós podemos temer qualquer governo humano, sendo que todos eles vão desaparecer? Vejam, é aqui que nossa cabeça deve estar fixa durante o balançar deste mundo, durante as circunstâncias que nos abalam. Se você ficar olhando para o chão, você vai ficar enjoado. Olhe para Cristo, tenha os olhos para Cristo, para a cruz de Cristo, para a obra que Jesus Cristo realizou. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor aceita a nossa fé por meio da graça, Senhor Deus. Obrigado por Tua palavra, Senhor, que nos revela o Senhor Jesus Cristo e nos dá esperança do futuro, Pai. Que nós possamos, ó Senhor Deus, participar da ceia neste momento, tendo em vista tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, temos hoje, como o primeiro domingo do mês, mais um dos nossos atos de culto que nós celebramos mensalmente aqui, que é a Ceia do Senhor. Eu queria convidar agora o pastor Acácio, eu vou passar a direção do culto agora para ele que vai dirigir esse momento de ceia, mas quero aproveitar e convidar os oficiais que estão escalados para a distribuição da ceia, que já venham aqui à frente, e eu passo a palavra para o pastor.
palavra e o microfone também aqui. Graça e paz, irmãos. Amém. Levíticos, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 1, versículo de 1 a 4. O Senhor chamou Moisés e da tenda da congregação do encontro melhor lhe disse: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro para que o homem seja aceito diante do Senhor. Este homem porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois ele matará o novilho diante do Senhor, e o sacerdote então aspergirá o sangue do animal, cumprindo a ordem do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Esse princípio, ele nasce aqui. É você que tem que examinar o animal que substituirá você diante do seu pecado. Números, capítulo 9, versículo 7. Depois de um ano no Monte Sinai, eles vão celebrar a segunda Páscoa, de onde nasceu a ceia do Senhor. No capítulo 6, houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram a Moisés, diante de Moisés e Arão, naquele mesmo dia, e lhe disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Moisés então lhe respondeu: espera, eu vou consultar o Senhor. E a resposta foi: olha, quando alguém, versículo 10, quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornarem impuro por causa do contato com o morto, ou estiverem em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor, no mês seguinte, no mesmo dia. Nessa perspectiva, a gente vai para Mateus capítulo 7, e eu quero destacar e te incentivar a jamais deixar de comer a ceia do Senhor. Não há respaldo bíblico para você que é cristão, para o judeu que era judeu à época, não comer ou não ofertar ao Senhor a Páscoa. De igual forma, não há nenhum impeditivo, a não ser a sua incredulidade, ou seja, não crer no sacrifício expiatório de Cristo pelos seus pecados, a não ser que você mantenha o coração duro, você então não deve comer a ceia. Mas do contrário, coma a ceia do Senhor aqui. Capítulo 5 de Mateus, versículo 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, essa oferta aqui não é o dízimo e a oferta. Isso aqui é o contexto, ainda é o Antigo Testamento. Aqui naquela ocasião ainda os judeus faziam isso, Jesus também fez isso, e ele era o próprio sacrifício. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Mas você não pode deixar de fazer. Você não pode deixar de comer a ceia do Senhor. Por isso é que o apóstolo Paulo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, vamos para lá, 1 Coríntios capítulo 11. Eu estou apressado porque o nosso horário já avança.
E nós já tivemos uma bela exposição, os irmãos já entenderam bem o ofício de Jesus, na condição de profeta, sacerdote e rei. O apóstolo Paulo orientando a igreja em Corinto a celebrar a ceia. Ele começa no capítulo 11, eu não vou ler todo o texto, apenas a parte do versículo 27 do capítulo 11 de 1 Coríntios, diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo. Não sou eu que examino, não são os presbíteros e diáconos que examinam, não é o fofoqueiro que examina, não é o linguarudo que examina, vai dizer: ó, fulano tomou ceia, fulano não deveria tomar ceia. Quem examina, quem toma ceia, é aquele que vai tomar a ceia. Quem examina o animal não é o sacerdote, é aquele que vai tomar o animal, que vai substituí-lo. O animal inocente. Você não é. Eu não sou. Mas o animal é. O cordeiro é perfeito. E ele vai tomar o meu pecado. E ele vai ser sacrificado no meu lugar. O cordeiro já foi morto. Na noite em que ele foi traído. Ele disse: como este pão? Ele é o símbolo do meu corpo. Que será dado por vocês. No dia seguinte, aquele corpo estava pregado no madeiro. Então, a crença daqueles homens e a nossa crença hoje é o que está em jogo agora. Quando eu como do pão e bebo do cálice, é eu crer no sacrifício expiatório de Cristo para a remissão dos meus pecados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pois quem come e bebe, ou deixa de comer e beber, sem discernir, o corpo come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos, e essa palavra julgássemos aqui, ela tem a mesma raiz no grego, do examine-se a si mesmo, a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, ou quando nos examinamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí, diz o apóstolo Paulo. Eu quero crer, espero, e oro e vamos orar, para que cada um que está aqui nessa manhã, se não veio preparado, pronto, para comer a ceia, o tempo de preparo para isso é questão de segundo. É só você confessar ao Senhor. É só você confessar. Falar com o Senhor agora. Confessar o seu pecado. Eu me lembro que uma vez eu estava bronqueado com uma tia. Ela não estava no culto. Eu falei: Senhor, eu prometo para o Senhor, eu vou comer a ceia, mas depois eu vou procurar minha tia para conversar. E procurei. E acertei. Talvez você está aqui nessa manhã, tem alguma coisa para acertar, que o Espírito está falando ao seu coração: olha, né? Você precisa consertar com alguém. O nosso tempo, ele hoje. Você aí no seu interior, no seu lugar. Para que você não seja indigno. Ore ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Faça a sua oração mais sincera. Eu gosto muito do Salmo 139, os últimos versos. Sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento mau, algum pensamento que não está de acordo com o pensamento de Jesus. Porque a tua palavra nos orienta que devemos ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus.
E o pensamento que houve em Cristo Jesus até o fim foi de obediência ao Pai, até a morte e morte de cruz. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se você precisa fazer alguma reparação, e não se sente, ou a pessoa não está aqui no momento para fazer essa reparação, ore ao Senhor, se comprometa com o Senhor, pela fé, crendo no sacrifício expiatório de Cristo pelos seus pecados, coma a ceia e faça as reparações necessárias. Do contrário, você será réu no corpo e no sangue. Você deixar de comer a ceia, você está testemunhando a sua incredulidade. Obrigado, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, derramado na cruz do Calvário. O Cordeiro perfeito, que assumiu o meu lugar, que assumiu o nosso lugar, para a redenção, para a remissão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor não ficou no sepulcro, o Senhor ressuscitou e está à destra do Pai. E nos assiste nesse momento, assiste cada um aqui, que é parte do teu corpo, que é membro do corpo do Senhor. Que o Senhor aceite a nossa oferta de gratidão, aceite o nosso culto nesse momento, comendo do pão e bebendo do cálice, anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha. Obrigado por esses elementos aqui sobre a mesa, pelas mãos que prepararam e pelos teus servos que irão nos servir mutuamente. Receba o louvor, a honra e a glória nesse momento. Por Jesus. Amém. Amém. Os irmãos que irão nos auxiliar, por gentileza. Opa. Pegue então as bandejas. Os irmãos que irão servir. Bom, por gentileza, fiquem em pé. Aqueles que irão ser servidos. Esperem até todos serem servidos. Podem? Ok. Nós podemos cantar, então, enquanto os irmãos servem. Ao se servir, esperem. O apóstolo Paulo recomenda, esperem até que todos se sirvam, para comermos juntos. Podem? Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroado, a ti, ó Rei Jesus, coroamos, adoramos o teu nome, nos rendemos
todo nosso ser a ti. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou um pão, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comam desse pão, ele simboliza o meu corpo que será pregado no madeiro por vós. Comamos juntos o pão. Por semelhante modo, depois que eles comeram o pão, Jesus pegou o cálice e distribuiu aos seus discípulos. Peço que os irmãos, por gentileza, distribuam o cálice. Os irmãos, de igual forma, que irão beber do cálice, fiquem de pé. Durante a Páscoa, os irmãos podem? Durante a Páscoa, vamos cantar, depois eu explico. As maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor do meu ser, tudo que sou. Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas a mim. Na celebração da Páscoa judaica, tinham 4 cálices. Eles tomavam o cálice 4 vezes, pelo menos. O terceiro cálice, que era uma refeição, não tinha economia de pão, não. No terceiro cálice, Jesus ele pegou aquele terceiro cálice. Lucas nos dá alguns indicativos para isso. Ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança. Ali ele cumpriu Jeremias 31. É o cálice da nova aliança. Aliança no meu sangue, que será derramado por vós. É uma aliança que não são vocês que estão fazendo. É Deus que está fazendo essa aliança com vocês.
uma aliança que Deus está fazendo com a humanidade para salvá-la. É triste, meus irmãos, a humanidade não compreender o amor de Deus, de ter derramado o sangue do seu Filho inocente para a remissão dos nossos pecados. Não podemos ficar de fora disso. Ninguém deveria ficar de fora disso. Compreendendo o sacrifício de Cristo e o sangue derramado, bebamos juntos. Como os irmãos estão? Vamos orar mais uma vez? Faça a sua oração de gratidão. Faça a sua oração de adoração. Recebe, Senhor, mais uma vez, o nosso culto, a nossa expressão de adoração, a nossa oferta racional, porque compreendemos pela obra do Espírito do Senhor em nós, tão grande sacrifício e tão grande salvação. Não há palavras, ó Deus, que expressam a nossa dependência, a nossa gratidão pela vida e pela vida eterna. No início desse novo mês, já o terceiro deste ano, estamos certos de que o Senhor não nos abandonará, porque o Senhor mesmo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos e nunca, jamais nos abandonar. Obrigado porque temos a Tua palavra, que é Espírito e é vida. Nós temos homens, mulheres comprometidos com esta palavra que nos orientam por ela. Temos a assistência amorosa dos membros do Teu corpo, o corpo de Cristo vivo, presente na terra, a Tua igreja. Temos esta comunidade aqui, onde em comunhão servimos ao Senhor. Receba, portanto, ó Deus, a nossa gratidão por tudo isso, por esta manhã festiva e celebrativa, para a glória e louvor do Teu nome. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que deu o seu sangue na cruz por nós, o amor de Deus o Pai, um amor sempre eterno e eterno, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nós, sobre os nossos irmãos, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.